In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, com esta solene liturgia, nós estamos abrindo o Tríduo Pascal deste ano. Tríduo Pascal, sabeis, né? São três cerimônias. Essas três cerimônias são o ápice, é o cume de toda a liturgia do ano da igreja, né? É o máximo. E são essas três celebrações, isto é, a missa de hoje, a missa da Ceia do Senhor. Amanhã de tarde, às 3, a comemoração da paixão do Senhor, da sua morte. E na noite do sábado para o domingo, a missa da ressurreição. Este é o Tríduo Pascal. Claro que ao redor disso a gente coloca tanta outra coisa, como nós faremos ainda, mas essas três cerimônias são o Tríduo Pascal. Isso aqui que é o forte da Páscoa. E nós estamos sendo convidados por Nossa Senhora a viver o Tríduo Pascal deste ano, 2023, como se o último fora. Né? Pelo menos, a última palavra que ouvimos pelo menos que possamos celebrar em paz. Ainda podemos celebrar em relativa paz. Aliás, hoje eu vi sair uma proposta da Rússia para a Ucrânia, uma proposta de paz. Né? Uma proposta de paz. Claro que, né, nos termos do Ocidente, é uma proposta impossível de aceitar. Mas, enfim, né, o Putin... Então, sim, celebramos esta missa ainda, né, nesta relativa, muito relativa, né, apesar das escaramuças que está acontecendo lá em Israel, por exemplo, né, muito relativa mesmo. Enfim, mas ainda podemos transmitir, como eu digo, né, ainda podemos transmitir. Esta missa, especificamente, queridos, celebra três grandes mistérios. Três grandes mistérios. Esta missa. A Santíssima Eucaristia, né? O sacerdócio católico e o mandamento do amor. O mandamento do amor sobressairá depois, inclusive, e sobretudo no cântico Ubi Caritas, né? Onde está a caridade, ali está o seu bem. Então, estas são as três tônicas desta presente missa que nós celebramos. Eu lembro, é de chorar, mas eu estou rindo, né? Eu lembro de foi um bispo, não me lembro mais, faz alguns meses, mas eu acho que era aqui da América Latina, a dizer que não, a missa não é sacrifício. A missa não é sacrifício. E nós estamos nos encaminhando para isto, queridos. Nós estamos nos encaminhando para tornar inválida a missa. Nós já acusamos a missa da grande maioria de ilícita, mas válida. Válida. Ilícita porque celebrada em comunhão com o antipapa e falso profeta, Jorge Mário Bergoglio, o tal de Papa Francisco. Dissemos que é ilícita, mas é válida. Né? É válida. Mas essas duas coisas fazem uma outra. Eu ainda acusava aquele bispo na época, eu lembro, dizendo-lhe, se tu não celebras um sacrifício, então tu também não és um sacerdote. Não é sacerdote. A gente é sacerdote justamente por sacrificar. Se eu não sacrifico, não sou sacerdote. Essas duas coisas se comunicam. O sacerdócio católico e o sacrifício. Ou um ou outro. Ambos.
Sem um, sem o outro, não acontece o mistério. Então, são ambos necessários. A Eucaristia como sacrifício e o sacerdócio católico como o sacrificador. Onde está a ordem? Onde está o sacramento da ordem? Hein? Onde está o sacramento da ordem? Que é o sacramento dos sacerdócios, dos sacerdotes, né? Onde está o sacramento da ordem? Está, e nós ouvimos hoje, repetidas vezes na missa, né? Está quando Jesus diz, fazer isto em memória de mim. Isto é uma ordem. Jesus está mandando que aqueles para os quais ele celebrou o sacrifício, isto é, os apóstolos, fizessem aquilo em memória da sua paixão, da sua morte. Exatamente. Então, a ordem sacerdotal católica vem desse mandamento do Senhor, dessa ordem do Senhor. Fazei isto em memória de mim. Aqui está o sacerdócio católico. A nós, o Senhor ordenou que fizéssemos isto é, celebrássemos a Eucaristia em sua memória. Então, queridos, se a gente vai pegando essas leituras, hein? Primeiro, aquele choque que nos dá o apóstolo na epístola, hein? Não vos posso louvar quando vos reunis para celebrar a Eucaristia. Olha, isso mais do que nunca é hoje. Né? Não vos posso louvar quando vos reunis para celebrar a Eucaristia. É exatamente isso que nós estamos dizendo para a contra-igreja, para aqueles que rezam una com Francisco. Estamos dizendo a cada um desses bispos, desses presbíteros, estamos dizendo a cada um deles, não vos posso louvar. E também aos leigos, aos fiéis que vão nessas missas. Né? Nós estamos dizendo a cada um deles, não vos posso louvar quando celebrais a Eucaristia. É triste isso, queridos. Quanto mais triste é isso, quando nós pensamos que é raríssimo o sacerdote que não faz comunhão com o antipapa e falso profeta Bergoglio. Queridos, é preciso enquadrar isso de forma correta. Vejam, celebrar o Unacum, o antipapa Francisco, bom, já por celebrar o Unacum antipapa é motivo de cisma. É cisma. Porque não é papa verdadeiro, está se celebrando com ele. Agora, celebrar Unacum, o falso profeta, eu fico perguntando, quem seriam as pessoas mais excomungadas deste mundo? Quem seriam? Quem seriam as pessoas mais excomungadas deste mundo? Esses dias eu estava dizendo. 3 eu posso apontar. Uma tão dolorosamente sentida hoje. Né? Judas, o Iscariotes, que entregou o Senhor. Né? É este. Aqui o Senhor dá o pão da Eucaristia. Aqui o Senhor lava os pés, sabendo que este o estava atraindo. Já estava atraindo, já tinha combinado com os sumos sacerdotes, né? O preço e o modo de entregar. Né? Já tinha combinado. Então, esse é um excomungado. Esse é um réprobo. Judas. Né? Judas. Tremendo. A história o condena tanto. Né? Tanto. Mas, além de Judas, quem mais seriam os grandes excomungados deste mundo? Aponto ainda 2. Um direi ainda que é o maior, que é o anticristo, que ainda não conhecemos. Já atua neste mundo,
já atua na contra-igreja, já está, inclusive, na contra-igreja, com pactos e já atua, inclusive, na contra-igreja. Sim. Esse certamente segundo as Escrituras, é um tremendo inimigo de Cristo. Esse é um excomungado, excomungadíssimo. Mas há um terceiro que lhe é semelhante. E este é o falso profeta. De Apocalipse 13, 11 e seguintes. Muitos falsos profetas já houveram neste mundo. Muitos, muitos, muitos. Mas o grande, aquele de Apocalipse 13, 11 e seguintes, é o falso profeta por antonomasia. E esse é Jorge Mário Bergoglio. Excomungadíssimo. Este sim é excomungado. E celebrar com ele, unido a ele. Mas isso é tremendo. Isso é terrível. Isso é terrível. Não vos posso louvar, diz o apóstolo Paulo, quando vos vejo celebrando desse modo, com o falso profeta. Então, veja que no fim da epístola, o apóstolo diz que é por isso que há muita divisão, por isso que há muita doença e que há muita morte no meio daqueles que celebram assim, em união deste modo indigno. Né? Causa de divisão, de doença e de morte. A gente podia pegar cada uma dessas palavras e examiná-las hoje, pensando na contra-igreja. Né? Que promove tudo aquilo que o mundo hoje prega. Né? Pense naquilo que eu não posso dizer as palavras, né? Mas aquela questão sanitária. Né? Pense naquela questão sanitária. Né? Pensem na destruição da igreja, na perseguição da missa tridentina. Pense. Não se iludam, queridos. O discurso deles fala de vida, mas, na verdade, esconde a morte. A começar pelo aborto. A começar pelo aborto. Mas quando falam em paz entre as nações que se conflitam, na verdade, eles não a desejam. Isso é só uma aparência. Só uma aparência. Então, sim, hoje, sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo um tempo de muita divisão, estamos vivendo um tempo de muita doença, e a morte campeia por toda a parte. Nós temos visto isso em tantas mortes súbitas, temos visto isso em tantos derrames, de tantas formas que se dá hoje, enfim, né? Estamos vendo isso em muita parte, muita parte. Quando nós somos advertidos de que celebramos a última Páscoa em paz, estamos falando de muita morte que vem aí pela frente. Queridos, queria dizer-vos isto com firmeza. É tanta responsabilidade dos sacerdotes e dos sacerdotes católicos celebrar a missa e celebrar a missa com dignidade, celebrar a missa com validade, liceidade e validade. E hoje, até por questão moral, até por questão simplesmente moral,
nós devíamos secundar o apóstolo e dizer: não vos posso louvar quando vos reunis para celebrar a Eucaristia. Que triste. Quando este mundo não puder mais se reunir para celebrar a Eucaristia, então teremos também assinalado o seu fim e o fim do sacerdócio. E o fim do sacerdócio. Queridos, o sacrifício eucarístico é sobretudo a vivência da caridade do sacerdócio católico para com este mundo, para com a igreja. Não há modo mais excelente para um sacerdote expressar amor e caridade para este mundo e para com a igreja do que celebrando a Eucaristia. Este é o modo excelente de celebrar, de viver o amor. Né? Eu diria que o amor, esse modo de celebrar a Eucaristia, está tão ligado ao sacerdócio que isto liga os próprios fiéis. Não pode haver amor nesse mundo sem Eucaristia. Não pode haver Eucaristia sem sacerdócio. Por isso, quando nós dizemos que hoje o Senhor nos deixa um exemplo lavando os pés, e quer que isso seja expressão de caridade, é como se ele dissesse que os sacerdotes deviam lavar os pés de toda a humanidade, para que toda a humanidade aprendesse a amar. Eu estou dizendo que o amor neste mundo depende do sacerdócio, depende da Eucaristia. Podem se convencer disso. Quando nós acusamos, com Paulo, hein? Sempre com Paulo, com as Escrituras. Quando nós identificamos o nosso tempo, dizendo que ele é aquele tempo em que o amor arrefeceu. Quando nós assinalamos que o arrefecimento do amor é o sinal primeiro e maior. Vejam, estamos falando até de família. Estamos falando de casais, de matrimônio. Quando nós dizemos que o amor em tudo isso arrefeceu, estamos dizendo que não se vive mais a Eucaristia na relação dos homens uns com os outros, nem na família, nem entre os casais. Nossa Senhora não dizia que um dos primeiros sinais do tempo seria o debilitamento do amor conjugal e familiar? E não foi justamente ali, na relação de família e conjugal, que houve o cisma na igreja no Amoris Laetitia? Em Amoris Laetitia, né? Não foi ali? Foi ali. O sacerdócio falhou. E o sacerdócio do falso profeta, da contra-igreja, arrefeceu tremendamente. E por isso foi atingida a família. Por isso foram atingidos os casais. Queridos, podem se convencer. Sem Eucaristia, sem sacerdócio, o amor arrefece. E o amor, até aquele mais íntimo, mais natural, que é o de um casal, que é de uma família. Até este arrefece. O mundo só voltará a conhecer verdadeiramente o amor quando o lavar os pés uns dos outros for feito de coração sincero. O mundo só voltará a experimentar o florescimento de família e de casais quando estes celebrarem com o sacerdote Eucaristia legítima e válida. Estamos para ser tolhidos disto. Quando formos, estará desaparecendo matrimônio.
está desaparecendo. Pense no resultado do sínodo sobre a sinodalidade que viu a Alemanha, mas não só ela, hein? Todos os lugares. Né? O casamento homossexual, né? O batismo relegado a qualquer coisa, né? O matrimônio, né? Relegado a qualquer coisa. Então, estamos vendo isso é prática, é coisa que está acontecendo, né? O arrefecimento do amor. Já estamos sem poder lavar os pés uns dos outros. É preciso retomar isto. Isso precisa vir do sacerdote. Precisa vir da Eucaristia. O amor precisa vir desta fonte para de novo tomar o mundo. É preciso fazer muita atenção a isto e tratarmos de caprichar, porque o sacerdócio, a Eucaristia, estão cada vez mais relegados a qualquer coisa. A qualquer coisa. E por isso o amor arrefeceu. Pensamos que nesta Santa Missa, tomando consciência de tudo isto, nós nos comprometamos cada vez mais com o sacerdócio e com a Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.